Muito bem, Robertinho. Vamos fazer a segunda questão para nós encerrarmos essa aula de hoje. Represente no mesmo plano cartesiano os pontos e aí ele dá o ponto do A até o ponto F para a gente representar no plano cartesiano que aqui está. Pronto, já coloquei ali também até a configuração dos quadrantes, tá bom? Importante lembrar que essa noção de plano cartesiano de par ordenado é que dá bases para fazer em mapa, GPS. Então você não pode errar a localização de um ponto, né? Esse ponto pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um país. E lembrando sempre que o primeiro do ponto é o x, né? O primeiro do ponto é o x, portanto aqui para o ponto A o x vale 2 e o segundo ponto é o y. Então aqui para o ponto A o y vale 5. Colocando essas coordenadas no plano, começando aqui do zero, então se o x vale 2, vamos supor mais ou menos aqui 1 e aqui mais ou menos o 2, pronto. Então aqui nós temos o x valendo 2, ali na horizontal, e o y vale 5. Se é positivo, ele está para cima do zero ali em relação à vertical. Então vamos supor que seja 1, 2, 3, 4, 5. Na tua casa você pega uma régua e faz bem bonitinho, tá bom? Então vou supor que aqui vale 5. Aqui vale mais ou menos 5. E aí como é que a gente faz para encontrar o ponto, para localizar o ponto? É só fazer então a projeção aqui no eixo, paralela ao eixo Y, e aqui a projeção paralela ao eixo do X. A interseção dessas linhas imaginárias é a localização, aí no caso o ponto A. Para que o ponto A ele ficou localizado aqui na região do primeiro quadrante. Vamos anotar isso aí. O ponto A ele pertence ao primeiro quadrante. O ponto A está localizado, ou seja, ele pertence ao primeiro quadrante. Então aqui o ponto A, ok. O próximo ponto agora é o ponto B. O ponto B tem as coordenadas menos 3 e menos 4. O x vale menos 3 e o y vale menos 4, sempre nessa ordem. Então, se o x é negativo, ele está à esquerda do zero. Então, para encontrar a localização do ponto, basta fazer a projeção, né? Aqui eu faço a projeção para aqui, para horizontal. Faço também aqui a projeção para vertical. E a interseção dessas duas retas imaginárias é a localização do ponto B. E aí eu te pergunto, aonde está localizado o ponto B? O ponto B está no terceiro quadrante. Se você quiser dar uma verificada só para confirmar, repara aqui, ó. Aqui está o ponto B. Qual é o seu x? Qual é a sua abscissa? O seu x vale menos 3. E qual é o seu y? Qual é a sua ordenada? Bem aqui, ó. É o menos 4. Então, o ponto C tem coordenadas 1 e menos 1. Então, o seu x vale 1 e o seu y vale menos 1. X igual a 1 está mais ou menos aqui, ó. Pronto. Então, x igual a 1 está mais ou menos aqui. E y igual a menos 1, então está para baixo. Está mais ou menos aqui, ó. Menos 1. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, aqui nós temos o ponto C. Temos aí o ponto C, que está localizado aonde? O ponto C está localizado aqui, ó. Está localizado aqui no quarto quadrante. Agora que eu peço ali. Então, o ponto C, ele está localizado, ele pertence ao quarto quadrante. Pronto, muito bem, Robertinho. Então, repara ali que o ponto D, ele tem coordenadas 0 e menos 2. Pessoal, se o x vale 0, é porque então esse ponto ele vai estar localizado em cima do y.
Então essa ideia tem que ficar na nossa cabeça. Se uma das coordenadas é 0, é porque o ponto fica em cima da outra coordenada que não é 0. Então, se o x aqui é 0, é como você tivesse a projeção aqui em cima do 0. E o y vale menos 2 para esse ponto D. Se é negativo, ele está abaixo do 0, mais ou menos aqui assim, ó. Aqui é o menos 1 e aqui é o menos 2. Bora copiar aqui o menos 2. Então, o menos 2 está mais ou menos aqui, ó. Menos 2, tá? E o ponto fica exatamente em cima do eixo. Ou seja, o ponto, nesse caso aqui, ele fica em cima do eixo do y. Tá bom? Esse aqui, portanto, é o nosso ponto D. Nosso ponto D. Tá bom? De tal forma, se a gente for colocar ali o ponto E também no plano e usar o mesmo raciocínio, consequentemente, o ponto E, como o y é igual a 0, o ponto vai ficar em cima do x, que nesse caso vale menos 2. Se é negativo, fica à esquerda, em cima do menos 2, já que o y vale 0. Esse aqui é o ponto E. Aqui é o ponto E. Tá bom? Se os pontos estão em cima dos eixos, como aqui o ponto D e o ponto E, é porque, consequentemente, a outra coordenada foi 0. Na letra D, como ele está em cima do eixo do y, é porque o x era 0. Ou seja, se você fizer aqui a projeção lá no eixo do x, vai bater exatamente na origem, vai bater exatamente no 0. Por outro lado, como aqui o ponto E, nesse caso aqui, está em cima do eixo do x, é porque então o seu y é igual a 0. Consequentemente, se a gente for fazer a projeção desse ponto lá no eixo do y, vai bater exatamente na origem, no y igual a 0. Tá bom? O ponto D ele está em cima do eixo, do y, né? Em cima do eixo do y. E aí você pode completar aqui, né? Entre o terceiro e quarto quadrante. Entre o terceiro e quarto quadrante. Pronto. É importante saber colocar ali a localização. De tal forma também que o ponto E, sempre o ponto com letra maiúscula, né? Ponto, a gente indica com letra maiúscula. Como é que ficaria então? Como é que a gente copiaria ali para localizar o ponto E? Na fronteira entre o segundo e o terceiro. Eu não posso cravar em qual dos quadrantes ele está. Então a melhor notação que eu posso colocar é como a gente colocou ali, ó, entre um e outro. Então repare aqui que o ponto F ele tem coordenadas menos 5, então o x vale menos 5, ou seja, aqui para a esquerda, né? Ó, aqui está o menos 4 e mais ou menos aqui o menos 5. Pronto, aqui o menos 5. E esse ponto F tem como y, tem como ordenada o 1, lá para cima. Está bem aqui o 1. Ó. Bem aqui está o 1. Então, fazendo ali a projeção do 1 lá com o menos 5, pegando aqui então, a projeção do menos 5 com o 1, a interseção fica mais ou menos aqui. Ó. Então, repara que o ponto F ele pertence ao segundo quadrante. Muito bem, Robertinho. Então, a gente localizou ali todos os pontos que a gente tinha ali na segunda questão. Tudo bem? Então, repara. O A pertence ao primeiro quadrante, o F ao segundo quadrante, o B ao terceiro, o C ao quarto. Então, esses A, B, C e D estão bem localizados. Já o ponto D e o ponto E estão ali nas fronteiras
do terceiro e quarto e segundo e terceiro quadrantes, respectivamente. Fechado? Então, pessoal, vocês vão fazer para nós como atividade para hoje as letras D e E da primeira questão e também fazer a terceira questão usando a ideia, o raciocínio da segunda, tá bom? Por hoje é isso. Saúde a todos. Tchau, Robertinhos.